Luffy finalmente usa a quinta marcha contra o Almirante, parece que recebemos uma pista de qual o despertar da fruta do Kizaru, e a luta do Zoro contra o Rob Lute já começou acabando com uma dúvida polêmica que os fãs tinham. O capítulo 1093 de One Piece já saiu e nesse vídeo nós vamos entender tudo o que está acontecendo. Fica até o final para garantir que você não vai perder nada de One Piece. Deixa o like, se inscreve no canal, bora! O capítulo já começa com Luffy na sua forma gigante de borracha segurando o Kizaru em sua mão enquanto ele ri. E logo no começo nós já temos um detalhe muito interessante, já que das outras vezes que nós vimos essa forma gigante do Luffy, não tivemos nenhum valor preciso para mensurar qual é o seu tamanho. Agora podemos ver que ele consegue facilmente segurar o Kizaru, que tem oficialmente 3 metros e 2 centímetros, na palma da mão, além de vermos que o Kizaru parece ser minúsculo perto do rosto do Luffy. Analisando através dessa cena, a impressão que dá é que a quinta marcha do Luffy nessa forma possui aproximadamente uns 30 metros de altura. Mas talvez esse valor não seja constante, já que ele parecia ser bem maior que isso na luta contra o Kaido. O Almirante começa a falar com aquela sua voz lenta e despreocupada, parecendo até mesmo debochado enquanto ele fala que ele está preocupado. O Luffy gira seu braço com tudo e arremessa o Kizaru longe, o que cria vários estrondos sônicos no processo, que reforça o tamanho da força do Luffy nessa forma. Nós vemos que Atlas planeja descer para os níveis inferiores de Egghead e alterar a última ordem recebida pelos pacifistas para que agora eles comecem a ajudar o grupo dos Chapéus de Palha. O problema é que os Vegapunks não sabem da presença de um Gorosei na ilha, o único que tem mais autoridade de comando do que os Vegapunks. Provavelmente isso vai ser usado nos próximos capítulos como uma forma de fazer com que o plano dos Vegapunks não dê certo e complicar um pouco mais a fuga do Chapéu de Palha. O Dr. Vegapunk principal decide que ele também quer ir para poder proteger a Bonnie, enquanto isso a gente descobre que o Jinbei e Sanji estavam esse tempo todo reunindo a bagagem que o Dr. Vegapunk tinha pedido para eles no andar inferior. Nós vemos Bonnie se escondendo e fugindo dos marinheiros na Fabrial Phase de Egghead e após ter sobrevivido ao chute do Kizaru, vemos que ela ficou bem machucada. A situação do Sentomaru tá bem crítica, depois da sua luta ele tá completamente queimado e ensanguentado, desmaiado no chão. Mas foi ele quem salvou a Bonnie, que depois de ter sido acertada pelo Kizaru, bateu no domo ao redor da ilha e começou a cair em queda livre. Sentomaru foi quem salvou ela, ele continuava de pé, mesmo coberto de sangue e completamente acabado, uma cena que lembra muito a icônica cena do Zoro em Thriller Bark, dizendo que não aconteceu nada. A cena muda e nós já vamos direto para a luta do Zoro contra o Rob Lute. Nós vemos que o Lute já está usando seu despertar e o Zoro já está usando o Haki do Rei nas suas lâminas. O Luffy até pergunta se o Zoro quer alguma ajuda na luta, mas o espadachim recusa, dizendo que o Luffy tem que se focar no Kizaru. Os dois estão trocando golpes e nesse meio a gente tem um diálogo muito interessante. O Zoro comenta que com esse nível de poder, o Lute não deveria nem mesmo pensar em enfrentar seu capitão. E o Rob Lute concorda. Esse breve diálogo já acaba com uma dúvida que está no ar e tem sido muito debatida desde o começo do arco da ilha de Egghead. Quando a luta do Luffy contra o Lute aconteceu lá atrás, a fandom ficou completamente dividida entre acreditar que o Luffy era muito superior e nem sequer ia precisar da sua quinta marcha, e os que acreditavam que na verdade o Lute estava num nível muito parecido com ele e que ele estava levando o Luffy ao seu limite. Mas pessoalmente acreditar que o Lute estava no mesmo nível do Luffy não faz o menor sentido desde o começo. O único argumento que as pessoas têm para defender isso é o único momento onde eles encaixam socos e aí os dois saem voando. Só que isso não é nada se você for parar pra pensar que na verdade o Luffy venceu aquela luta com muita facilidade e o Rob Lute claramente estava assustado e incomodado com tanto poder, ele não estava conseguindo acompanhar. E parece que a pergunta finalmente foi respondida com um belíssimo não, a luta não foi equilibrada, a ponto que o próprio Rob Lute está admitindo agora que ele não tem capacidade de enfrentar o Luffy. Logo depois disso a gente vê pra quão longe da ilha o Luffy arremessou o Kizaru, e apesar disso o Almirante parece estar muito tranquilo, ele tá até com os braços cruzados, e ele usa seus poderes para se transformar em luz e voltar voando logo antes dele atingir o mar. Aqui nós vemos uma habilidade muito interessante da Fruta da Luz. Kizaru voa até o Luffy e cada uma das esferas de luz que ele havia se dispersado para poder voar até lá, se transforma em uma réplica sua. Isso deixou o Luffy extremamente confuso, mas ele nem tem tempo de pensar sobre, já que as cópias do Kizaru já todas criam lâminas de luz e começam a atacar o Luffy. Ele até desvia dos ataques, mas ele recebe um corte no seu rosto. O Luffy tenta acertar o Kizaru com o Gomu Gomu no Down Whip, mas tudo que ele consegue é desfazer alguns dos seus clones, que deixa o Luffy ainda mais confuso. Ele sai correndo então ao estilo Papaléguas e aproveita que todos os clones do Kizaru estavam seguindo ele e dá um chute que acerta todos eles de uma vez. Ele até se pergunta se ele conseguiu acertar o verdadeiro, mas se surpreende quando houve uma explosão e vê que na verdade o Kizaru original tá lá no laboratório atacando seus amigos. Será que é esse o despertar da Fruta da Luz do Almirante Kizaru?
Nós ainda não sabemos ao certo como funciona o despertar de uma fruta Logia, só existem teorias, principalmente envolvendo o que aconteceu na ilha de Pang Hazard. Mas o Kizaru nessa cena estava manipulando sua habilidade de luz à distância, e ele nem sequer parecia estar prestando atenção. Pode ser que o despertar de uma fruta Logia permita espalhar seu poder por todo o ambiente e controlá-lo todo de uma vez, podendo criar e manipular múltiplos ataques de forma simultânea e até mesmo manipular o ambiente ao seu redor, como se fosse um tipo de expansão de domínio. Além disso, temos 3 pontos muito interessantes nessa cena. O primeiro, que eu acho que deveria ter sido mais destacado nesse capítulo, é como mesmo os membros mais fracos do bando do Luffy, como a Nami e o Usopp, estavam dispostos a enfrentar um almirante se necessário nesse momento, que mostra um grande crescimento dos personagens e um desenvolvimento das suas personalidades. O segundo é que o Luffy não notou isso acontecendo, ele podia até estar no meio de uma batalha, mas ainda assim os seus companheiros estavam ali por perto e o almirante também. A essa altura, o Luffy já deveria saber que qualquer instante com o Kizaru longe de vista poderia significar a morte de algum amigo. Mas não sabemos se isso aconteceu por falta de atenção do Luffy, ou se o Kizaru conseguiu de alguma forma burlar o seu haki de observação, fazendo o Luffy se concentrar em seus clones, talvez. Mas é algo que o Luffy deveria ter notado. O terceiro e honestamente o mais interessante é sobre a inteligência do Kizaru nessa jogada. Desde o capítulo anterior ele tem se mostrado um oponente implacável, determinado, direto ao ponto, rápido e principalmente poderoso. Evitar o confronto direto com o Imperador e focar em realizar os objetivos de sua missão quanto antes é exatamente o tipo de coisa que você espera de um almirante da marinha. Kizaru não tá agindo como um lutador, ele tá agindo como um soldado, e diferente dos Yonkou, que recebiam foco por sua enorme brutalidade e seu poder puro, parece que os almirantes recebem mais destaque por suas habilidades e técnicas. No capítulo anterior, o Kizaru usou da sua velocidade e estratégia para isolar Bonnie dos outros, acabar com o plano de fuga do grupo e ainda achar o Dr. Vegapunk, tudo isso em um espaço de tempo muito curto. E nesse nós vemos como a sua competência e o seu domínio da sua habilidade o tornam um adversário extremamente perigoso de se enfrentar, já que a qualquer momento ele pode sumir ou se multiplicar ou disparar à distância, e qualquer uma dessas coisas pode significar a morte, principalmente se for de algum dos membros mais fracos do grupo. Enquanto isso tudo acontece, os Vegapunks pegam um de seus equipamentos, dessa vez um tanque, para ir até a Labyrinth Phase. O seu objetivo é mudar as ordens dos pacifistas e resgatar a Bonnie. O Sanji e o Frank também vão junto, e nesse tempo a gente vê que o plano agora é usar o Frank Shogun para fugir, em vez do Vega Force. O Kizaru vê o Vegapunk indo e dispara um feixe de luz na direção dele. Porém, o Luffy entra no caminho antes do feixe de luz e come o disparo, o que parece explodir e queimar o Luffy de dentro para fora, enquanto seu corpo inteiro brilha. É realmente impressionante ver o quanto o Luffy é resistente a ponto dele aguentar um golpe do Kizaru explodindo dentro do seu corpo. Lembrando que esses disparos de luz já foram mostrados anteriormente por ter um poder destrutivo muito alto e que foi um desses que deixou Sentomaru à beira da morte. E o Luffy aguentou tudo isso explodindo dentro dele. O capítulo então termina com o Dr. Vegapunk descendo para a Febrile Phase, o Frontier Dome sendo parcialmente desativado e a ordem dos pacifistas sendo mudada para eliminar todos os marinheiros da ilha. E nós vemos que aparentemente o Gorosei Digger Setter vai entrar em ação. Tem muita coisa acontecendo de uma vez no mangá de One Piece. Eu acredito que o Gorosei Saturno vai entrar em ação e fazer os pacifistas atacarem os Vegapunks. Dessa forma, parece que a configuração para as batalhas finais do arco vão envolver Luffy vs Kizaru, Zoro vs Rob Lucci e talvez Sanji enfrentando o Gorosei. O Sanji poderia enfrentar ele para tentar desfazer a ordem dos Gorosei para os pacifistas. Saturno aparentemente tem uma Akuma no Mi, como nós vimos durante o incidente na Sala do Trono Vazio durante a Reverie. Com isso, o Sanji poderia cumprir finalmente a sua promessa de ser o homem mais perigoso e procurado pelo governo mundial, que ele fez lá na ilha de Thriller Bark. Mas é bem provável que muitos conflitos fiquem inacabados nesse arco e que ele se encerre com uma fuga e não uma vitória completa. Eu acredito que o Zoro vai derrubar o Rob Lucci e que o Luffy vai derrubar o Kizaru, marcando a primeira vez na série em que o bando derrota um almirante. Isso provavelmente vai aumentar a recompensa do Luffy e deixar ela parecida com a recompensa do Shanks, configurando todo o terreno para que o bando do Chapéu de Palha parta para a ilha de Elbaf, que é território do Ruivo. Mas, mesmo que essas vitórias aconteçam, é importante lembrar que ainda tem todo um exército da marinha.
e a gente não sabe se o Sanji vai ou não enfrentar o Gorosei, mesmo que em frente tenha a possibilidade dele não ser forte o bastante para derrotar ele. Além de tudo, é importante lembrar que nós vimos um navio dos piratas do Barba Negra se aproximando alguns capítulos atrás. Tem muitos fatores que podem agir como um gatilho para interferir em tudo isso, impedir o confronto de ir até o final e fazer com que o bando do Luffy tenha que escapar, cercado por inimigos, antes da gente poder ver a conclusão das lutas. Tem muitas possibilidades do que pode acontecer nos próximos capítulos. Por exemplo, o Gorosei pode vir lutar e ele pode ser até mesmo mais poderoso do que o Kizaru. Quem sabe, apesar de eu achar difícil. Ou então ele pode não ser tão forte. Talvez ele até seja sequestrado pelo bando do Barba Negra, o que levaria a um plot muito interessante. O Kuma pode chegar lá usando os poderes da sua fruta, e ainda não sabemos a intenção do robô que despertou no capítulo anterior. E nós também temos os Serafins, que também podem responder ao Gorosei caso eles sejam libertados, e aí fica ainda mais complicado para o grupo do Chapéu de Palha. Na pior das hipóteses, o grupo teria que enfrentar um almirante, o Rob Lute, o Kako, os Serafins, um exército da marinha, o Gorosei e o bando do Barba Negra tudo ao mesmo tempo, o que faria com que o bando do Chapéu de Palha só pudesse fugir. Mas bom, o capítulo dessa semana foi esse. Deixa nos comentários o que você acha que vai acontecer na conclusão da saga de Egghead. Deixa o seu like, se inscreve no canal para você ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mundo de One Piece e dos animes. Te vejo na próxima.